eu me encontrei pedindo para que o Senhor, mais uma vez, falasse ao meu coração sobre essa noite. E Ele trouxe, enquanto eu dirigia, uma palavra muito forte, que eu quero compartilhar com você. Uma palavra que abençoa a minha vida, e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. A essência dessa palavra fala de uma gratidão genuína. Uma gratidão verdadeira. Uma gratidão que floresce do nosso coração, que brota da profundidade da nossa alma, baseada numa fé racional, numa convicção do motivo que nos traz a estarmos aqui para agradecê-lo. É óbvio que a gente não gera aquela expectativa que haja tantas pessoas presentes para agradecer como costumeiramente há para pedir. Mas louvado seja Deus por aqueles que vieram para agradecer. Eu quero ler o Salmo 100, do verso 1 ao verso 5. Salmo de número 100, verso 1 ao verso 5, que é uma passagem muito conhecida, é um salmo muito conhecido por todos nós. E eu quero usar este salmo como um texto base, mas fazendo menção para uma mensagem temática. Diz assim o Salmo 100, verso 1 ao 5: Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Põe a mão no seu coração, feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, transforma a nossa mente nessa noite. O Senhor começou a transformar a minha hoje, acerca da genuína gratidão. E eu sei que se o Senhor fez isso em mim, é porque o Senhor tem um anseio de fazê-lo também na tua igreja. Fala conosco, não permita que haja nenhuma interferência no mundo espiritual, no mundo físico, que tire a nossa atenção. Que nós possamos crescer e florescer, mediante a palavra que o Senhor vai semear na terra fértil do nosso coração nesta noite e regar com as chuvas do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém e amém. Observe que o salmista no Salmo 100, ele nos convida a rendermos graças ao Senhor. E essa ação de graças que nós somos convidados a render ao Senhor, não está baseado naquilo que o Senhor fez propriamente por nós, mas está baseado literalmente aquilo que de fato Ele é. Uma ação de graças movida pelos atributos que pertencem a Deus. É óbvio que dentro desse contexto, o salmista fala que dos seus atributos está o amor, a fidelidade, e é este amor que faz com que Ele nos traga até Ele. Esse amor é o que faz com que Ele nos torne povo seu, ovelhas do seu pastoreio. E sim, a gente vê tudo isso como benefício, mas benefícios e bênçãos e dádivas que são manifestas sobre a nossa vida por causa dos seus atributos, por causa de quem Ele é. E então, foi a partir desse conceito de ações de graças
que hoje, dirigindo sozinha, na maioria das vezes eu estou sempre do lado da minha esposa, e como minha esposa é daquela que é bem comunicativa, fala bastante, e eu gosto muito disso, porque eu aprendo com ela, mas nesses momentos que eu estou sozinha, Deus consegue falar mais comigo, porque ela não está falando ali do meu lado. Embora Deus fale através da vida dela, para mim. E o que aconteceu, pastoras, é que eu estava ali dirigindo e o Senhor começou a falar ao meu coração. E aí me veio aquela representatividade da ações de graça, dentro de um contexto bem americanizado, que a gente muito costumeiramente vê nos filmes de finais de ano, aqueles almoços de Thanksgiving, aquele jantar de Thanksgiving que as famílias fazem. Inclusive é uma data tão comemorativa, tão celebrativa nos Estados Unidos, que chega a ser um feriado e com proporções semelhantes à do Natal, para que a gente tenha a noção da importância. Só que a gente percebe dentro dos filmes americanos que essa data sempre é muito celebrada, baseada em todas as bênçãos, em todas as coisas boas que aquela família vivenciou, que aquelas pessoas ali vivenciaram. E é óbvio, dentro desse contexto me veio o seguinte pensamento: vou começar a render graças a Deus por tudo aquilo que Ele fez na minha vida, nesse ano de 2019, por tudo aquilo que Ele fez na minha casa, na nossa igreja, tudo que Ele fez na vida dos nossos filhos. Comecei a pensar sobre essa perspectiva. E obviamente que quando você começa a fazer uma retrospectiva de um ano, você não pensa somente nas coisas boas que te aconteceram. Você é automaticamente induzido também a lembrar de momentos que não foram tão bons, de momentos que não foram tão agradáveis, de momentos que você não gostaria de viver de novo, de momentos que foram dolorosos. E aí me veio essa pergunta: será que eu consigo ser grata o tempo todo? Eu parto do princípio, e ensino isso no celeiro de pregadores, que a melhor mensagem que a gente pode pregar é aquela que foi primeira pregada na nossa alma, não é verdade? E é o que eu quero fazer aqui mais uma vez. Será que a gente consegue ser grato o tempo inteiro? Será que quando a gente bate o carro a gente consegue ser grato? Será que quando a gente atrasa a parcela do cartão de crédito, será que a gente consegue ser grato? Será que a gente consegue ser grato quando uma porta de emprego se fecha? Será que nós conseguimos ser gratos quando nos sentimos perseguidos por alguém, humilhados por alguém? Será que a gente consegue ser grato o tempo todo? Olha para quem está do seu lado e diga: será que você consegue ser grato o tempo todo? Hoje, pensando exatamente sobre as razões que eu teria para render graças a Deus, a minha mente foi, assim, de repente, sendo levada não só a pensar nas coisas boas e agradáveis, mas, porque é o curso natural, né, quando a gente pensa em render graças, o curso natural da nossa mente é nos levar às coisas boas, mas de repente eu comecei a perceber que outros pensamentos foram vindos na minha mente. Eu aprendi uma coisa com a minha esposa, que é muito fácil a gente saber quando é que é Deus que está falando com a gente. É quando a gente pensa exatamente aquilo que a gente jamais seria capaz de pensar por nós mesmos. Aí é quando Deus realmente entra no nosso pensamento para falar de alguma forma conosco. E aí eu fui lembrando, não só das coisas boas, agradáveis, confortantes, mas também comecei a me lembrar das coisas que não são tão boas, das coisas que não são tão agradáveis, das coisas que não são tão confortantes. O salmista fala no Salmo 103, verso 2, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Amém, o salmista está dizendo, olha, não esquece de nenhuma das suas bênçãos. Mas o que acontece? Quando a gente, lembrando das bênçãos, a gente começa a lembrar desses momentos que não nos foram tão agradáveis assim. É aí que eu compreendo que não foi por mérito próprio, mas de repente, quando esses pensamentos começaram a vir à minha mente, ao meu coração, foi quando eu comecei a entender que Deus estava me conduzindo os meus pensamentos em outra direção. Presta atenção nisso aqui. E aí eu fui constrangida, pastor Ricardo. Eu fui constrangida
a agradecer por esses dias não tão agradáveis. A agradecer por essas coisas não tão boas que eu vivenciei. Algumas delas terrivelmente pesarosas, traumatizantes, frustrantes, angustiantes, conflitantes para mim. Situações e circunstâncias dolorosas. E foi o que Jó fez. Jó capítulo 2, a Bíblia diz que Satanás foi pela segunda vez diante da presença de Deus e disse: olha, ele continua bendizendo ao teu nome porque o Senhor tocou só nas coisas materiais. O Senhor me permitiu que eu tocasse somente no que é material. Deixa que eu vá lá e toque na carne dele. Pele por pele, carne por carne. E ele amaldiçoará o teu nome. E Deus disse: vai lá, Satanás. E a Bíblia diz que Satanás foi e que Jó ficou tomado de tumores malignos da planta do pé até o alto da sua cabeça. Alguns teólogos dizem que foi lepra, outros dizem que foi uma doença indefinida, e outros chegam até a chegar a acreditar que foi um câncer de pele que Jó foi tomado, da planta do pé até o alto da cabeça. E no contexto diz que ele estava coçando as suas feridas, sentado nas cinzas. Por que nas cinzas? Porque certamente aquelas cinzas lhe causavam alívio. Por isso que ele estava sentado no meio das cinzas. Porque aquelas cinzas causavam alívio às suas feridas. E ali no meio das cinzas ele coçava-se com um caco de telha. E é nesse momento que a mulher de Jó chega para Jó, e a tradução que nós temos nos diz que ela diz para ele: tu ainda continua louvando a Deus? Tu ainda continua retendo a tua sinceridade? Capítulo 2, versículo 8 ao versículo 10. E Jó olha para ela e diz: mulher, tu falas como qualquer doida. Recebemos o bem de Deus, não receberíamos também o mal? E o contexto é completado dizendo: em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. E aí tudo isso que eu estou falando, e eu estou falando muito pausadamente, porque isso conflita profundamente a teologia que a América Latina e a América do Sul têm evidenciado nas últimas décadas. Uma teologia que repele todo esse ensino que eu estou trazendo aqui para você. E é por isso que as igrejas estão, e eu estou falando num contexto geral, as igrejas, tanto da América do Sul, quanto da América do Norte, América Latina. É por isso que elas estão tão adoecidas, a ponto delas só encherem, e eu falo dentro de uma perspectiva geral, abro de novo aspas, parênteses e colchetes, se for necessário, para dizer que elas só estão cheias quando as pessoas são levadas a elas nas buscas daquilo que Deus tem para lhes dar, na busca do que Deus pode fazer por elas. Então vem a pergunta: será que eu posso agradecer a Deus do profundo do meu espírito, do profundo da minha alma, não só pela bênção recebida, mas também pelos males que eu vivenciei? O salmista no Salmo 136, verso 1, diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Então o que o salmista está dizendo? Olha, independente de você estar vivendo uma situação boa ou uma situação má, o Senhor é bom.
Posso continuar? Se engasgar da glória que vai descer gostoso, tá bom? E ele continua e diz: o seu amor dura para sempre. Isso vem confrontar terrivelmente o nosso padrão de amor. Porque a gente só se sente amado quando é atendido. A gente só se sente amado quando é prontamente respondido. A gente só se sente amado quando recebemos benefícios. E aí prontamente dizemos: sim, eu sou amado porque eu sou beneficiado por este amor que julgo ter. Então presta atenção nisso aqui, escuta, presta atenção. Quando Deus nos abençoa, e é aqui que está o segredo da gratidão genuína. Quando Deus nos abençoa, Ele não faz porque Ele está visando unicamente derramar as bênçãos dEle sobre nós. Não, pastor, Ele não está visando unicamente derramar as bênçãos dEle sobre a minha vida, não. Porque quando Deus me abençoa, se Ele visa unicamente derramar as bênçãos dEle sobre a minha vida, Deus está tendo uma visão passageira e natural do que é a genuína felicidade, a genuína alegria. Quando Deus me abençoa, quando Deus te abençoa, Ele visa um bem muito maior do que aquilo que é passageiro, embora possa ser necessário, essencial, vital. Mas o propósito maior não é o aqui, não é o agora, não é o passageiro. Quando Deus nos abençoa, o propósito maior dele é o quê? O eterno. E o que Deus vai eternizar na minha vida? Quando Ele me dá o dinheiro para pagar o aluguel, quando Ele me dá o dinheiro para eu conseguir quitar uma dívida, quando Ele abre uma porta de emprego para mim, quando Ele me ajuda a comprar um bem que eu tanto desejo, quando Ele me dá um casamento abençoado. O que isso edifica a minha eternidade? Vamos entender. Paulo fala assim, olha. 1 Tessalonicenses 5:18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Primeira coisa que Paulo faz a gente entender é que toda a circunstância, ela precisa ser recebida com um coração grato. Isso significa que se são todas as circunstâncias, não são somente as circunstâncias boas, são também as circunstâncias que eu julgo serem ruins. Um diagnóstico de um câncer, uma perda de uma causa na justiça, o falecimento de alguém que eu amo, algo que saiu do controle daquilo que eu esperava, que eu gerei expectativa. Deem graças em todas as circunstâncias. O crente que foi gerado dentro da teologia da prosperidade, ele só sabe dar graças na cura do câncer, ele só sabe dar graças no bem conquistado, ele só sabe dar graças na causa da justiça vencida, ele só sabe dar graças quando os seus inimigos são derrotados, ele só sabe dar graça quando todas as coisas lhe são favoráveis. Mentalidade da teologia da prosperidade. O crente maduro, que conhece a essência de Deus, o caráter de Deus, o que é que ele faz? Dá graças em todas as circunstâncias. Está sol, graças a Deus. Está chuva, graças a Deus. Está frio, graças a Deus. Está calor, graças a Deus. O bolso está cheio, graças a Deus. O bolso está vazio, graças a Deus. Mas ele dá graças. Enfim, ele está passando por qualquer circunstância, mas ele está dando graças. Por quê? Porque ele entende que todas as circunstâncias são a vontade de Deus para a vida dele.
Vou continuar. Posso? Está engasgado da glória. Então, eu quero que você guarde isso aqui. Pastora Alana, quando Deus me abençoa, então Ele não faz porque visa unicamente um bem momentâneo para a minha vida. Mas Ele está visando algo que vai ecoar para a eternidade. Sim. Então presta atenção aqui, que eu vou desenhar de uma forma que você vai entender melhor. Pastora Rosane, nós temos 2 filhos lindos, maravilhosos. Caleb tem 23 anos, Samuel tem 18. Se o Caleb te pedisse uma moto, calma, não terminei ainda. Eu já sabia que ela ia responder antes de eu concluir a sentença. E se você tivesse a presciência de que aquela moto causaria uma morte na vida do seu filho, você daria essa moto para ele? Jamais. Eu também não daria. Pastora Paloma, pastora Aline, vocês também têm 2 filhas. Se a Paula e a Eduarda chegassem para vocês hoje e dissessem, nós queremos morar em um outro lugar, que nós já somos maiores de idade, nós queremos ter a nossa casa. E aí está na mão de vocês essa possibilidade de colocar elas para morar em um outro lugar. Mas vocês prescientemente saberiam que esta casa cairia, haveria um problema na estrutura e ela ruiria sobre elas. Vocês levariam elas até lá? Não. Humanamente falando, a gente sempre vai dizer não. Qualquer coisa que a gente vá dar para alguém que a gente ame, ainda que seja aquilo que a pessoa que a gente ama queira, mas que a gente sabe que vai causar a morte, nós vamos dar? Claro que não. Claro que não. É por isso que tudo que Deus faz na nossa vida, presbítero Jerônimo, tem um propósito eterno. O que é que isso significa? Deus só vai dar se aquilo for nos estabelecer na presença dEle. Deus só vai nos dar se aquilo nos mantiver em uma posição de salvos. Eu sei que você já está pensando um monte de coisa, eu já sei onde você está e eu já vou chegar lá. Calma aí, preste atenção. Ah, pastora, mas eu conheço um fulano aí que queria um carro, aí comprou um carro e desviou. Queria um emprego, conseguiu um emprego e saiu da igreja. Queria porque queria casar, casou, deixou Jesus. Queria porque queria se formar, se formou, negou a fé. E por aí vai. Uma série de exemplos que a gente possa ter de pessoas que conquistaram alguma coisa e que aquela conquista, que supostamente é uma bênção, redundou em um mal. Porque aquela bênção que aquela pessoa conquistou não a manteve na presença do Senhor, mas pelo contrário, foi uma pedra de tropeço para ela. Pastora, ficou complexo, agora é que ficou mais simples do que você imagina. Vamos responder com a Bíblia? É porque existem princípios que a gente não quer enxergar. Eles existem, mas a gente não quer enxergar porque eles não vêm escritos da maneira como a gente espera. Romanos capítulo 8, versículo 22, e agora todo mundo vai lembrar do pastor Ricardo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente, presta atenção que isso aqui é tremendo, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu vou ler de novo, porque às vezes a gente está tão acostumado com o versículo que a gente não ouve. A gente ouve, mas a gente não escuta o que a gente escuta, mas a gente não ouve o que está inserido nele. Olha só. E sabemos que todas as coisas contribuem, alguns versículos diz, cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe o que Paulo está dizendo aqui para mim e para você? Paulo está dizendo
que as bênçãos de Deus, que os acontecimentos que sobrevêm à nossa vida, essas bênçãos, esses acontecimentos, eles têm uma missão. Que missão é essa, pastora? É mostrar onde está o nosso coração. Porque quando Paulo diz todas as coisas, ele não está dizendo que são todas as coisas boas, ele está se referindo a todas, e se são todas, são boas ou más. Então Paulo está dizendo, aquele que tem o coração no Senhor, aquele que ama o Senhor, todas as coisas, tanto as boas quanto as más, vão cooperar para o seu bem. É isso que Paulo está dizendo. O que você vai vivenciar, seja bom ou seja mal, vai revelar quem Deus é para você. Sabe por quê? Porque tem gente também que não tira o carro dos sonhos, mas também sai da igreja. Tem aquela pessoa que também não consegue se formar, mas também nega a fé. Tem aquela pessoa que também não consegue se casar, mas também abandona Jesus. Nós temos os dois extremos da mesma vara. Nós temos pessoas que as bênçãos arrancam elas da igreja, e nós temos pessoas que os dias maus e difíceis também arrancam elas da igreja, da presença de Deus. E aqui está algo que nós precisamos entender. Se a bênção tem o poder de afastar aquele que serve a Deus, é porque aquele que está servindo a Deus serve por causa do interesse que ele pode dar. Pelo interesse daquilo que pode receber no serviço a Deus. Se os dias maus têm o poder de afastar aquele que serve a Deus, é porque o seu amor está somente condicionado a ser alimentado pelo recebimento das coisas boas. Fato. É aqui que entra o conceito da inteligência espiritual. A inteligência espiritual está baseada em enxergar o amor de Deus, não somente no dia bom, mas sobretudo no dia que nós julgamos ser mal. Estou abençoando sua vida? Vou continuar, preste atenção. Você sabia que tudo de bom que você é hoje, não foram os dias bons que te fizeram ser assim? O caráter que você tem hoje foi forjado pelas palmadas da sua mãe, pelas exortações de quem te educou, pelas dores que a vida te causou. O que nós somos hoje, Bárbara, não é o resultado dos carinhos dos nossos pais. Não é o resultado dos elogios que nós recebemos. Sim, isso é bom, faz parte. Mas a realidade é que nós somos hoje o resultado dos dias maus. Pastora, você pode provar isso na palavra? Arrivedete. Para já. Ah, que coisa boa. Provérbios 25, 4. Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Sabe como é que se tira a escória da prata? Pelo fogo. Sabe como é que Deus tira o que não presta de nós? Pelas provas, pelos dias maus. É os dias maus que nos faz ser humilde. Sabe por que hoje, quando eu vejo uma pessoa passando necessidade, eu me encho de empatia? Porque eu já fiquei 11 dias sem ter o que comer, comendo laranja com arroz. Eu sei o que é passar fome. Sabe por que quando eu vejo uma pessoa passando dificuldade, eu tenho desejo, prazer de ajudar? Porque eu já fiquei 1 ano nos Estados Unidos sem trabalhar, com uma sonda no fígado, andando com um andador por causa da cirurgia do fêmur, com 4 costelas quebradas, passando por um processo de recuperação, sem ninguém da família, dependendo da caridade e da ajuda das pessoas. E foi por causa disso que eu consegui
sobreviver 1 ano sem trabalhar. E dar comida para o meu filho. E comer. Sabe por que quando eu estou num farol, eu compro a paçoca de R$1? E o cara com a plaquinha, estou começando meu negócio, me ajude, sou um investidor. Eu vou lá e dou R$1 pro cara. Porque eu me lembro quando eu morava no Rio de Janeiro, eu morei no Rio de Janeiro por 4 meses nessa ocasião, que eu passei esses 10 dias de necessidade, que eu acordava às 4 horas da manhã, eu morava em Jacarepaguá, e eu pegava um ônibus até o bairro de Fátima, no centro do Rio, eu ia até uma fábrica de salgados, que o dono era oh meu Deus, era um árabe, eu ia falar um turco, era um árabe. E ele mal me conhecia, eu disse para ele, olha, eu não tenho trabalho, não tenho onde trabalhar, mas eu queria que você me vendesse os seus salgados, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Me vende os salgados em consignação, que eu vou vender, depois que eu vender eu trago dinheiro para o senhor. E aí eu pegava os salgados com ele, por volta de 5 horas da manhã, eu ia em todos os botecos do bairro de Fátima e deixava os salgados. Mas as pessoas não queriam, falaram, não precisa me pagar, eu vou deixar o salgado aqui com o senhor. Se o senhor vender, quando eu voltar, eu pego o dinheiro. E eu ia e distribuía os salgados, tudinho. Pelos botequins do bairro de Fátima, no centro do Rio. Esperava umas 3 horas. 3, 4 horas, esperava. Quando dava umas 10h30, 11 horas, eu ia de boteco em boteco, recebendo todo o dinheiro, porque não sobrava nenhum salgado. Eu sabia que o salgado era bom. Não sobrava nenhum salgado. Então eu ia lá, pegava todo o dinheiro, fui lá e paguei o dono, o árabe, o dono da fábrica de salgado. Pronto, caí na graça do homem. O homem queria que eu vendesse o salgado dele no Rio de Janeiro inteiro. É por isso que quando eu vejo uma pessoa vendendo salgado, eu vou lá e compro. Eu não tenho nem vontade de comer, mas eu vou lá e compro, porque eu tenho empatia por causa do dia mau. A bondade que o Senhor colocou na minha vida é consequência do dia mau que eu vivi. Tudo de bom que há em você é consequência do dia mau que você viveu. Quando o Senhor nos coloca no fogo, sabe o que Ele está dizendo? Tem uma praguinha aí no teu coração, que se eu não arrancar ela pela raiz, essa erva daninha, tu vai te tornar soberbo. Tu vai te tornar intragável, insuportável, intratável, indisciplinado, indesejável, difícil de suportar, insuportável. Então eu vou te fazer passar por essa situação. Estou falando de mim, tá? Não estou falando de você não, estou falando de mim. Estou falando de mim. Então quando eu olho para a minha vida hoje, eu tenho 44 anos, vou fazer 45 com essa carinha de 18. Então assim, só a carinha, né? Então assim, quando eu olho para a minha vida antes e vejo tudo que eu passei, eu entendo como foi bom ser afligido. E é isso que o salmista diz, Senhor, como foi bom ser afligido. E sabe por que a maioria de nós estamos aqui? Não foi para agradecer pelos dias maus, não. A teologia que nos educou não foi essa. Mas aqui tem palavra para você. Pela infinita misericórdia de Deus. Então, a partir de hoje, todas as vezes que você dobrar o seu joelho, você não vai dizer assim, Senhor, obrigado pela bênção que eu recebi somente. Você vai dizer, Senhor, obrigado pela bênção também que eu não recebi. Porque o Senhor me conhece. Vai que eu recebo essa bênção e fico enjoado. Vai que eu recebo essa bênção e fico soberbo. Vai que eu recebo essa bênção e fico arrogante. Vai que eu recebo essa bênção e sobe para a cabeça. Então, obrigado, Senhor, porque o Senhor não me deu a bênção ainda que eu tanto queria. E sabe qual é o processo que Deus faz conosco? Esse processo de espera, esse processo de receber não da parte de Deus, é tão glorioso. Eu estou falando isso com a força aqui, porque você não tem noção, que é difícil, viu? Mas é tão glorioso que quando a bênção chega, a bênção já não é tão importante como a obra que Ele já fez em nós.
Hoje é noite de nós mudarmos a nossa mente. É noite da gente agradecer a Deus pelos dias maus. Um dia o Samuel chegou em casa com a boca queimada assim do lado. Falei, me diga aqui um negócio. Que foi isso aí na sua boca? Ah, mãe, foi um nóia. Passou por mim, jogou uma pinga de cigarro, queimou aqui o canto da minha boca. Eu, Samuel, fala a verdade. Não, mãe, eu tô falando a verdade. Fala no meu olho, eu tô olhando, mãe. Imagina um gabinete com Lana Holder, assim, nessa situação, né? 2 dias depois o colégio me ligou. Gostaria de falar com a responsável por Samuel Holder. Falei, sou eu. Nós precisamos que a senhora compareça à escola. Eu falei, pois não. Cheguei no quarto dele. Sua escola me ligou. Tem alguma coisa que você queira me falar? Ligou, mãe? Ligou. Como é que tá as notas? É alguma coisa de nota? Não sei. Tá bom. Vamos lá? Vamos. Chegou lá e me mostraram um vídeo. Na rua de trás da escola, fumando cigarro. Ainda bem que foi cigarro, Jesus, né? Menos mal. Fumando cigarro com os 3 amigos da escola. Aí eu olhei para o vídeo que a diretora me mostrou, eu olhei para ele. Olhei para o vídeo e olhei para ele. E eu fiquei assim, uns 2 minutos que durou o vídeo, eu fiquei assim. E ele de cabeça baixa. Falei com a diretora. Aí eu falei, diretora, é o seguinte. Eu vi esse negócio aí na boca dele queimado, ele falou para mim, inventou uma mentira. Mas o meu negócio agora é com a senhora. Porque com ele eu vou acertar em casa. Aí ela falou que ele podia ser expulso do colégio adventista. Podia ser expulso, porque o colégio não aceitava aquele comportamento. Eu falei, a senhora fica no direito, a senhora achar o que fazer, o que a senhora quiser fazer. Ele vai merecer qualquer punição que venha da escola. Mas porque ele nunca deu problema, ele sempre foi um garoto de boa índole, está conosco já desde criança. Então, nós vamos dar uma suspensão. Eu falei, só isso mesmo? Só. Saí, fui embora. Coitado, eu só vi o sol descendo assim, pelo lado assim, ó. A gente dentro do carro e o sol dele descendo. Chegou em casa, eu fui falar com ela. Aconteceu isso. Ele, e aí? Eu falei, vou dar uma surra nele agora. Não, pelo amor de Deus, não faz isso não. Eu falei, não, vou fazer. Porque eu falei para ele não mentir para mim. Ele mentiu para mim. O problema da mentira para mim é pior do que o problema do cigarro. Então agora ele vai apanhar porque ele mentiu. Aí ela, nega, não faz isso, nega, pelo amor de Deus, ele já é grande. Eu falei, ele pode ter 60 anos, quem come do meu pirão prova do meu cinturão. Estou mentindo? Entrei no quarto dele, tranquei a porta para não haver nenhuma intervenção. Foi, pastora? Peguei o cinto, foi arranque as calças agora. Que eu vou dar nas suas pernas. O conselho tutelar estiver me ouvindo, já era. Está nos Estados Unidos, não tem mais jeito para pegar. Eu dei umas 12 chibatadas nas pernas dele. Só que eu me lembrei como é que eu apanhava antes. Presta atenção, que é aí que eu quero chegar. Quando a minha mãe me batia, mas ela me batia mesmo. Tem gente que está fazendo cura interior comigo depois que leu o meu livro para perdoar minha mãe. Então, eu lembro que minha mãe, sempre que ela me batia com raiva. E a raiva, ela tira a sua razão, né? Então, eu entendi naquele momento que eu ia bater nele não com raiva, mas com amor. Entendeu? Queridos, resumindo, eu tenho certeza que não foi por aquilo em específico, mas aquilo foi uma das situações que, sem dúvida, vão favorecer o Samuel a se tornar um homem
caráter, íntegro, que sabe qual é a consequência da mentira. Eu quero terminar dizendo isso aqui para você. Assim como o fogo tira da prata a escória, as dificuldades, os dias maus, tiram de nós a escória. Tira de nós o que vai roubar, o que vai inibir o estabelecimento do caráter moral de Deus na nossa vida. Hoje é noite de nós mudarmos a nossa mente. É noite de nós rendermos graças a Deus. E se isso só está começando a acontecer agora, a gente ainda tem o culto de amanhã, o louvai com ações de graça. E eu quero convidar você para vir amanhã louvar, não por tudo de bom que aconteceu, mas também por tudo de mal que te aconteceu. Não por tudo que você considera que foi bênção, mas até por aquilo que você considera como maldição. A gente ensina na Liga de Libertadores que a maldição é uma bênção. Não entendi, você vai entender quando você fizer a liga. Lá em Deuteronômio 28, as bênçãos e maldições são lançadas no Monte Gerizim. E ali, quando elas são lançadas, sabe o que é deixado claro? É deixado claro que Deus é responsável tanto pela bênção como pela maldição. Essa ideia de que Satanás é quem amaldiçoa é uma ideia que vem posterior ao Velho Testamento, ao Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento o povo hebreu, eles tinham a convicção que era Deus quem era causador do bem como do mal. A prova está em Jó. Satanás só conseguiu causar mal em Jó porque Deus permitiu. E aí chega a gente com essa concepção que torna Satanás poderoso o suficiente para decidir se vai nos fazer mal ou não. Escuta, tira hoje Satanás desse altar que você tem colocado na tua consciência. O Todo-Poderoso é só um. O Onipotente é só um. O El Shaddai é só um. É só Ele, e é nas mãos dEle que está o poder de liberar sobre as nossas vidas as bênçãos ou as maldições. E por que, pastora, que Deus iria me amaldiçoar? A bênção de Deus tem um caráter disciplinador. Quando Deus permite que as maldições venham sobre a nossa vida, as maldições de Deus têm um caráter disciplinador. Quando Ele permite que as maldições venham sobre a nossa vida, Ele está dizendo, olha, isso aqui está acontecendo porque tem coisa errada, conserta. É o mesmo caráter disciplinador da minha disciplina sobre o Samuel. Olha, eu estou te disciplinando porque você errou, não faz isso de novo, senão isso vai te prejudicar. Aqui em casa eu sou boazinha contigo, lá na rua a galera não vai ter o mesmo peso contigo. As bênçãos para nos estabelecer nos caminhos dEle são como as maldições para nos manter no caminho dEle. Estou te abençoando, filho. Amém, Senhor, obrigado. Liberei a maldição sobre a tua vida. Senhor, o que está de errado na minha vida? Vai lá para Deuteronômio 28 que você vai ver o que acontecia quando a pessoa pecava, transgredindo as leis e os princípios e os mandamentos do Senhor. Então a bênção vem com esse caráter instrutivo. Conserta que tem alguma coisa errada. Conserta que eu estou te exortando. Antes que venha a morte sobre ti. Ajusta, conserta. Mas pastor, eu não estou desviado, então por que esse mal veio sobre mim? Porque existem caminhos que são de morte. Talvez você não esteja nele, mas há um intento no seu coração de seguir por ele. E se o Senhor não te tratar hoje, amanhã você vai ser tragado por esse mal. Existem males, por exemplo, já estou terminando. Existem males que são tão mal vistos por nós, porque a gente não entende o propósito deles. Eu já falei sobre isso aqui uma vez, e isso marcou muito a minha vida, irmãos. O meu pensamento de Deus mudou muito, Ana,
quando eu ouvi essa palavra, esse testemunho de uma mãe que vivia pedindo a Deus para abrir a porta na Petrobras, para o seu filho trabalhar na Petrobras. Ela queria muito. E o seu filho fazia vários testes e não conseguia. Um dia ela disse: Deus, ou o Senhor coloca o meu filho na Petrobras, ou eu vou desviar, ou eu vou sair da igreja. Resultado, o rapaz conseguiu entrar na Petrobras. Não me lembro se foi no primeiro mês ou no primeiro ano de trabalho, ele sofreu um acidente. Ele caiu dentro daqueles caldeirões onde ferve o petróleo. Nem os ossos do filho ela conseguiu enterrar. Existem orações que a gente faz e Deus não responde, porque parece que são boas para a gente. Deus sabe de o que tem lá na frente, querido. Tem pessoa que você pede para Deus e Deus não te dá aquela pessoa, e você acha que aquela pessoa vai ser o melhor marido, a melhor esposa do mundo. Deus não está te dando, Deus sabe o dia de amanhã. Deus não está abrindo aquela porta de emprego para você, Deus sabe o dia de amanhã. Deus não está te dando aquela promoção, Deus sabe o dia de amanhã. Não deu certo a inseminação artificial, Deus sabe por que não deu certo. Ele sabe de todas as coisas. A nossa ação de graças para Ele precisa ter essa mentalidade. Obrigado pelo que foi ruim. Queridos, o ano de 2019 tem sido um dos anos mais difíceis da nossa vida, mas hoje eu consegui, dirigindo, dizer obrigado pelas coisas que eu julgo serem ruins. Mas existem coisas que eu julgo serem ruins que podem ter sido livramentos tremendos na minha vida, na vida da minha esposa, na vida da igreja. Foi ruim pra dedéu. Foi ruim pra caramba. Tá doendo? Ainda dói. Mas eu vou render ação de graças? Eu aprendi hoje isso. Não vou dizer que eu aprendi antes, porque eu não aprendi antes. Não, aprendi hoje. Está entendendo? Eu vou dizer obrigada. Onde você quer chegar, pastor? Eu não quero chegar, já cheguei e tu nem sentiu. Eu quero te dizer que nós precisamos enxergar o amor de Deus. Até no dia mau. Até no dia mau. Você sabe o que é que uma mãe faz quando o filho está ardendo em febre? Põe ele dentro de uma banheira de gelo. Dói demais. É como se um monte de agulhas estivesse penetrando no corpo da criança. Talvez naquela hora ela não entenda por que a mãe colocou ela dentro daquela banheira de gelo. Mas se a mãe não colocasse ela dentro daquela banheira de gelo, se ela não tivesse aqueles choques na pele, ela teria morrido de febre. Existem dores que Deus promove na nossa vida hoje para nos livrar de mortes amanhã. Então nós precisamos dizer hoje para Deus aqui nesse culto de ação de graças: obrigado pelo dia mau. Eu sei que a gente veio aqui com o pensamento: eu vou agradecer pelo dia bom. O dia bom é bom já, não precisa nem agradecer porque já é bom. Obrigado, Jesus, já é fácil de agradecer. Olha, chega, saia, chega, escorrega, aleluia, né? Chega, vai. O dia mau a gente meio que engasga, né? Mas vai agradecer, ai, Senhor, aleluia. Mas agradece. Deixa eu te dizer uma coisa, e eu termino aqui com essa frase. O homem mais justo da Bíblia, quando passou por terrível provação, entendeu que a sua maior injustiça era a sua justiça própria. Se você ler os 42 capítulos do livro de Jó, você não vai descobrir ali claramente por que Deus estava provando Jó. Mas se você estudar, você vai entender que Jó se sentia tão justo, que chegou numa passagem, se eu não me engano é o capítulo 3, que ele diz assim: seja Deus injusto e eu justo. Ele estava dizendo: é injusto o que Deus está fazendo comigo. Quando ele está dizendo isso, o que é que ele está dizendo? Eu sou justo e Deus é injusto. Quando a gente não agradece o dia mau, nós estamos fazendo o que Jó fez. Nós estamos dizendo que Deus é injusto em fazer com que a gente passe por aquilo, em permitir que a gente passe por aquilo. Isaías 45:7. Diz o Senhor: eu formo a luz, eu crio as trevas.
eu faço o bem e eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Fique de pé em nome de Jesus. Chamar o louvor aqui no altar. Oh, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vamos dar a Deus o poder que Ele tem. Vamos colocar Deus no centro da nossa vida. Quando rendemos ação de graça pelas coisas más, nós estamos dizendo, até pelas coisas más, Tu és o responsável. Não, Deus, Satanás não tem poder para tocar na minha vida. O mal que me sucede é o Senhor quem está permitindo. Satanás, fique no seu lugar, porque quem cuida da minha vida é Deus. É Ele que me dá as bênçãos. É Ele que permite que eu passe pelas maldições. É Ele que me dá os dias bons. É Ele que me dá os dias maus. Satanás, Deus é o centro da minha vida, o centro da minha existência, a razão dos meus dias, o dono da minha trajetória, o responsável pelo propósito para o que eu fui criado. Ele é aquele que me conduz à eternidade, aos seus braços, e tudo que acontece ao meu redor é porque Ele quer assim, e está tirando nos dias maus toda a escória que há em mim, e me tornando uma pessoa melhor, para servi-lo neste tempo, segundo o seu propósito. Vamos orar? Depois que a gente orar, o louvor vai entrar com louvor. Mas eu quero junto com esse violão lindo aí, ó, eu quero orar com você. Eu não vou orar no microfone não, porque eu quero que você faça a sua oração. Eu vou fazer a minha e você vai fazer a sua. E você vai dizer para Deus hoje, você vai começar dizendo. É aí que a gente começa o processo de aplicar o que a gente ouviu aqui hoje. O processo da mudança da mentalidade. Vamos começar a agradecer pelas coisas ruins. Começa a agradecer pela doença que te afligiu esse ano. Começa a agradecer pelas portas que se fecharam. Por tudo aquilo que você pediu para Deus que Ele não te deu. Eu quero que você comece a agradecer pelas coisas que a gente julga ser ruim. Porque todas as coisas cooperam por bem, mesmo as ruins. Então começa a agradecer por elas. Começa por elas. E termina pelas boas. Você vai ver que quando você começar a agradecer pelas boas, você vai encontrar muito mais razão para adorá-lo. Eu vejo tantas pessoas que têm tudo e que muitas vezes se sentem tão não realizadas, tão não satisfeitos. É porque a gente esquece de enxergar também no que é ruim o bom. E aí o que é bom deixa de ter o brilho que deveria ter de fato. Então vamos começar a agradecer. E depois que a gente agradecer, eu vou deixar na liberdade para o louvor entrar no momento que achar ideal. Pastora Rosana, se quiser nos conduzir em oração, por favor, fique à vontade, fique na liberdade. Eu vou fazer a minha oraçãozinha ali. Se você quiser dobrar o joelho, dobra. Eu vou dobrar, porque é bom demais joelhar e orar. Se quiser ficar de pé, fique. Deus conhece seu coração. Tem gente que está com o joelho dobrado, não está orando. Tem gente que está em pé e está orando, né? Então, Deus conhece a melhor maneira que você tem de falar com Ele. Então, faça da sua melhor maneira, faça do seu jeito, mas deixe Ele enxergar em você uma gratidão genuína, em nome de Jesus. Oh, Deus. Obrigada, Senhor Jesus, por todas as coisas, Senhor, que eu não compreendi, mas que o Senhor sabia, Senhor, o que estava fazendo. Eu te agradeço, eu, Rosânia, te agradeço, Senhor. Obrigada, Senhor, por este ano. Obrigada, Senhor, por todas as coisas, Senhor, que muitas vezes eu nem falei, Senhor, só ficou dentro do meu coração. Obrigada, Senhor, porque o Senhor estava lá. Obrigada. Obrigada, Senhor, pelas coisas, Senhor, que nós não compreendemos, mas que no final, Senhor, gerou fé, gerou fortaleza em Ti, Senhor, através de Ti, Senhor, na nossa fraqueza. Obrigada, Senhor, pelos vales e valados.
Obrigada, Senhor, pelo Teu abraço nos momentos, ó Deus, de solidão. Obrigada muitas vezes até mesmo pelo Teu silêncio, Senhor, porque quando o Senhor falou, o Senhor realmente falou. Através de tantas coisas que aconteceram, Senhor. Nós não queremos, ó Pai, como foi dito uma certa feita aqui, nesse altar, que muitas vezes o Senhor está gritando, e quando o Senhor grita, a coisa não é brincadeira. Mas obrigada, Senhor, que no Teu silêncio, Senhor, nas nossas lutas e nas nossas provas, nós temos aprendido, Senhor, a ouvir e obedecer, Senhor, e esperar pacientemente em Ti. Ensina-nos, ó Deus, a não entender tudo, porque é impossível entender tudo, mas ensina-nos a aceitar, Senhor, aquilo que nós professamos na nossa vida, viver aquilo que nós professamos, ó Pai, que nós cremos em Ti. Fortaleça a nossa fé, Senhor. Fortaleça, Senhor, os nossos corações. Cria em nós, Senhor, um coração grato todos os dias, independente daquilo que vai acontecer. Ensina-nos, Senhor, a viver aquilo que cantamos, e que pregamos, e que falamos, e que tentamos desesperadamente provar para as pessoas muitas vezes, ó Deus. Nós queremos Te adorar, Senhor. Nós queremos colocar diante de Ti a nossa adoração mais um pouquinho nessa noite. Porque é muito bom estar na Tua presença, Senhor. Com todas as nossas debilidades, ó Pai, nós poderíamos estar aqui, como disse a nossa pastora, Senhor, nós poderíamos estar aqui lembrando só das coisas boas, mas como é difícil, né? Falar realmente das provas que muitas vezes nos fizeram chorar tanto nas madrugadas adentro. Que muitas vezes, Senhor, nos deu vontade de desistir. Como diz o ditado, chutar o balde. Mas como é bom lembrar, Senhor, que no meio das provas, no meio das lutas e das dificuldades, ó Pai, nós podemos colocar a nossa fé e a nossa confiança em Ti em ação, porque nos momentos de lutas e de guerra, nós aprendemos que o Senhor não deixa um filho seu sozinho. Nunca deixou e nunca vai deixar um filho seu abandonado e sozinho. Porque Tu és a resposta, Senhor, de todas as perguntas, pequenas, grandes. Senhor, eu não sei o que cada coração aqui está sentindo nesse momento, Senhor, mas que o eco, Senhor, da Tua voz, da realidade daquilo que o Senhor quer que nós entendamos nessa noite, esteja dentro de cada ser neste momento. Porque o que importa, Senhor, não é o teor do sermão, não é o teor da canção, mas é o resultado que o Senhor espera na revelação da Tua presença, Senhor. Então nessa noite, Senhor, mais uma vez nós vamos Te adorar. Por favor, na Tua infinita misericórdia, inclina os Teus ouvidos para ouvir a nossa voz. Inclina os Teus ouvidos, ó Pai, para ouvir o clamor do nosso coração. É só mais uma canção já cantada várias vezes, mas que seja a canção que toca o teu coração mais uma vez de uma forma diferente, porque esse culto está sendo diferente. Escuta, ó Deus, o nosso louvor. Tu és maravilhoso, Tu és maravilhoso, e não existe outro que eu deseje mais agradar. Que minhas palavras não sejam só palavras, ecoando nas paredes deste lugar, mas que sejam frases do meu coração até a Ti, Senhor. Oh. Quando você estar em Tua presença,
Quando você está contigo, quando você está em tua presença, quando você está contigo e contemplar tua santidade ao te adorar, Jesus, e contemplar tua majestade ao te adorar, Jesus. Esse momento é seu e dele, toma posse. Quando você estar em tua presença, como é bom, amado meu. Quando você está contigo, Fonte inesgotável de amor. quando você está em tua presença, Tua presença que transforma. quando você está contigo, Cante. E contemplar tua santidade ao te adorar, Jesus, e contemplar tua majestade ao te adorar, Jesus, oh doce, quando você estar em tua presença, só cante pra Ele, só se for pra Ele. quando você está contigo, quando você está em tua presença, Como nós aprendemos em tua presença, Senhor, quando você está leva-nos pra mais perto contigo, e contemplar tua santidade ao te adorar, Jesus, deixa Ele te ouvir e contemplar tua majestade ao te adorar, Jesus. Pra te adorar foi que eu nasci, só pra te adorar e nada, nada, nada pode preencher este lugar que é só teu, este lugar onde eu te encontro na adoração, onde eu te encontro na gratidão, onde eu te encontro na minha entrega, Senhor, pra te adorar que eu nasci, pra te adorar que eu vivo. Não tem razão, não tem motivo, se não for pra ti, Senhor. Aleluia. Receba glória, receba glória. receba a glória. Levante a sua mão para o céu. Você não é sem Ele. Fica vazio, fica ruim. Jesus, não tem jeito, gente. Receba a glória. Este lugar só Ele pode preencher.
me preencherá. receba Então dê a glória a glória a glória Jesus, receba a glória, a honra e o louvor. Jesus, receba toda a glória sua. Toda a glória sua. Ah, Senhor, tudo é teu, Senhor meu. Jesus, e contemplar tua santidade ao te adorar. Diga Jesus, Jesus, e contemplar tua majestade ao te adorar, Jesus. Aleluia.